Eu já estou por aqui, o Levi. Falei para ele, demita esse cara segunda-feira ou eu demito você sem passar pelo Paulo Guedes. O governo tem que ser assim. Quando bota gente suspeita em cargos importantes, e essa pessoa, como o Levi, já vem há algum tempo, tá? Não sendo leal àquilo que foi combinado e aquilo que ele conhece a meu respeito, ele está com a cabeça prêmio já tem algum tempo. Manter o cargo não tem sido tarefa fácil no governo. Por exemplo, uma semana foi o tempo que permaneceu no cargo o mais recente secretário de imprensa do Palácio do Planalto, Paulo Fona, exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro. Foi uma surpresa. Surpresa porque estava trabalhando normalmente e não houve qualquer atrito com qualquer integrante do governo. Em pouco mais de 8 meses, 3 ministros e mais de 20 funcionários do segundo escalão já foram afastados. Joaquim Levy pediu demissão da presidência do BNDES depois de ser criticado por Bolsonaro por nomear um diretor com passagem nos governos do PT. O ex-presidente dos Correios, Juarez Cunha, também foi demitido porque, na avaliação de Bolsonaro, se comportou como um sindicalista e tirou fotos com parlamentares de oposição numa visita à Câmara. Até que ponto o total alinhamento ideológico é decisivo para se manter no governo de Jair Bolsonaro? Esse é o tema do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e hoje conversamos com o diretor da sucursal de Brasília, Paulo Celso Pereira, e com o colunista Lauro Jardim. E no final do podcast de hoje é dia do quadro Boa Viagem. A colunista Patrícia Kogut dá dicas de um roteiro pela região de Nápoles, na Itália, inspirado nos livros da série napolitana de Helena Ferrante, que deram origem à série de TV A Amiga Genial. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo. Está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Paulo Celso Pereira, diretor da sucursal do Globo em Brasília. Qual é a receita para ficar no governo, depois de escolhido, ou para sair, se quiser? Para sair, eu acho que é só ter um passado ligado aos governos do PT ou ter uma discordância presente. Qualquer uma das duas soluções servem para a queda de ministros. Eu acho que ministros e auxiliares, né? Eu acho que isso é a dinâmica que a gente tem visto desde que começou o governo Bolsonaro 8 meses atrás. E para ficar? Eu acho que para ficar, antes de mais nada, a receita que alguns ministros militares dão a dica antes de mais nada, não falar da família Bolsonaro, né? Isso é a regra zero. O presidente Bolsonaro é muito cioso da situação dos filhos, do vereador Carlos Bolsonaro particularmente, em relação às redes sociais, à comunicação, a essa militância bolsonarista, né, de direita que ele construiu. Eu não vou ficar gastando tempo de responder a cada bobagem que falam, eu não vou ficar respondendo. Se a gente for lembrar aí os afastamentos, Paulo Celso, a gente teve 3 ministros, né, vários funcionários de segundo escalão. Acho que o único que realmente foi afastado por incompetência foi o ministro da Educação, Ricardo Vélez, né? De resto, foram decisões muito mais de alinhamento ideológico do que propriamente de desempenho técnico, né? É bastante isso, né? Se a gente pegar um por um, vamos lá. Primeiro, o Gustavo Bebiano. Gustavo Bebiano é um advogado do Rio que se aproximou muito do presidente Bolsonaro ainda em 2017, teve um papel importante na campanha, presidiu o partido do presidente na campanha, mas ainda na campanha começou a ter estranhamentos com o filho Carlos. E isso é o que acaba o levando a cair do governo. A relevância disso, tanto assunto grave para a gente tratar, tantos problemas, eu tento proteger o senhor o tempo inteiro. Por que esse tipo de ataque? Por que esse ódio? O que eu fiz de errado, meu Deus? Aí, em seguida, a gente tem o Vélez, que cai, de fato, por incompetência. A gestão dele, embora muito curta, foi desastrosa no Ministério da Educação. E ele saiu muito mal nas audiências que teve no Congresso. E, efetivamente, foi um ministro que não funcionava. O ministro Santos Cruz, que foi o terceiro a cair, também foi nessa dinâmica em relação às alas mais radicais do bolsonarismo, né? Particularmente do ideólogo desse grupo, o Olavo de Carvalho, que fez ataques duríssimos ao Santos Cruz, e o Santos Cruz, que é um general da reserva, mas muito respeitado nos meios militares, se pronunciou, enfim, e contestou o Olavo de Carvalho e caiu. Pouco depois,
sob pressão dessa ala mais radical. Os problemas acontecem até na vida familiar nossa, quem dirá aqui, né? Agora também tem as demissões de nomes técnicos. Eu acho que um caso notório é o do ex-presidente do BNDES, Joaquim Levy, que cai porque o presidente Bolsonaro queria que ele fizesse a famosa abertura da caixa preta do BNDES. Só que o fato é que os dados puros sobre isso tinham sido abertos. E o Joaquim Levy, que atuou nos governos tanto Lula quanto Dilma, quando ele assumiu, apesar de ele ter uma visão liberal, curiosamente, ele teve papel de destaque nesses dois governos. Foi ministro da Fazenda da Dilma e trabalhou também ainda no governo Lula. E ele, por ter uma relação de Estado, né, tem alguns funcionários do Brasil que são típicos funcionários de Estado. Eles entram no governo, saem do governo, a gente vai falar até de outros ainda. Eles passam pela máquina estatal, têm relação com o Estado. Ele não queria atacar o BNDES como instituição. A transparência, que hoje já é uma virtude bastante enraizada e que tem se desenvolvido de uma maneira institucional, será cada vez mais importante. Talvez um dos casos mais emblemáticos tenha sido justamente a demissão do ex-diretor do INPE, do Ricardo Galvão, justamente por quando o presidente chegou e falou que os dados que estavam sendo divulgados pelo INPE não eram precisos, que ele tinha dúvidas sobre aqueles dados. O INPE é um órgão reconhecido internacionalmente como um órgão sério, com estudos de qualidade, e aí o Ricardo Galvão acaba saindo. Primeiro ele disse que não sairia e depois ele acaba de fato deixando a direção do Instituto, que é mais um elemento desses a fragilizar a posição do Brasil no debate ambiental. Lauro Jardim, dá para explicar algumas demissões, como essa, por exemplo, do secretário de imprensa, que aparentemente nem ele mesmo sabe por que foi demitido do governo? O que acontece nessa dinâmica do governo Bolsonaro? Em relação ao Paulo Fona, o secretário de imprensa relâmpago por apenas 6 dias, que é o terceiro em 8 meses, a explicação que corre no Palácio do Planalto é que ele serviu a governos do PSDB, serviu ao PSB, e isso conflita com o ideal do governo Bolsonaro, o que é uma maluquice. Isso um profissional, no caso um jornalista desse, trabalhou para vários governos porque ele é um profissional. O caso do Paulo Fona também tem a ver com dois momentos, quer dizer, o Onyx, apesar do currículo do Paulo Fona ser conhecido, começou a fazer intrigas dentro do Palácio por questões gaúchas. O ex-secretário de imprensa também foi secretário de comunicação da ex-governadora Ieda Cruzes, e aí tem algum problema com o Onyx. Sim, o Onyx ficou brigado com a Ieda porque ele era aliado e foi o principal interlocutor do Paulo Afonso Feijó, que foi o vice-governador que brigou com a Ieda logo no início do governo. Mas no caso ainda do Secretaria de Imprensa tem uma coisa curiosa. Primeiro, pelo que eu apurei, o chefe da SECOM, Fábio Weingarten, ele, pelo menos por hora, ele está aposentando o cargo de secretário de imprensa da Presidente da República, que é um cargo que existe pelo menos há 40 anos. Então não vai ser substituído o Paulo Fona, ninguém vai entrar no lugar. Ele não vai substituir. Não quer dizer que em algum momento lá na frente venha a aparecer um nome, mas neste momento não terá secretário de imprensa. A secretaria, a SECOM, tem lá seus profissionais de imprensa, mas sem um secretário. Talvez isso revele um pouco a dificuldade, a relação conflituosa do Bolsonaro com a imprensa é você ter 3 secretários de imprensa em apenas 8 meses, menos de 8 meses. Acaba queimando o secretário, né? Uma vez que ele chega com uma missão e não consegue cumpri-la. Ou nem sabe direito qual é a missão, né? O Paulo Fona fala isso na nota. Eu, por exemplo, na terça-feira eu passei o dia em Brasília e uma das coisas que eu fui fazer lá foi conhecer pessoalmente o Paulo Fona. Eu já conheci ele por telefone, mas marcamos um café ontem à tarde para abrir um canal de contato, conversarmos sobre o governo, etc, etc. E 7h30 da noite peguei o avião para voltar para o Rio de Janeiro. Eu sei que quando eu chego, 9 e pouquinho,
o WhatsApp mais recente que tinha era do próprio Paulo Fona, dizendo que tinha saído do governo. Eu imediatamente liguei para ele e perguntei: Paulo, o que aconteceu? Aí ele pelo menos estava de bom humor e falou assim: Lauro, acho que você me deu azar. E aí depois explicou que na verdade nada foi dito muito claramente a ele, apenas que o presidente da República queria o cargo de volta. Sempre atuei com o objetivo de melhorar o relacionamento do governo com a mídia em geral. No governo Bolsonaro, não consegui. Desde o início do governo, a gente já vê uma rotatividade grande em qualquer um que, de alguma forma, ou desagrade o presidente por algo que fez no passado, ou por uma foto. Onde é que esse modo pode levar o governo? Na verdade, o presidente Bolsonaro, ele é surpreendente e errático nas decisões dele. Ele é impulsivo, acho que está ficando claro que ele é impulsivo. A própria demissão, um pouco mais de um mês atrás, do presidente do BNDES, Joaquim Levy, que poderia ter sido, o presidente tem direito de pedir o cargo de volta. Agora, da maneira que foi, dando uma entrevista e humilhando publicamente o então presidente do BNDES, depois repetiu isso com Santos Cruz e com outros ministros e outras figuras do governo. Eu acho que qualquer um hoje que ocupa um cargo importante no governo Bolsonaro deve ficar com as barbas de molho. E alguns ministros, quando aceitaram vir trabalhar comigo, eu tinha posições tocante a armamento, tocante a valores familiares, entre tantos outros. E alguns poucos não se adequaram a isso mesmo. Tem precedente, Lauro, esse tipo de cobrança de alinhamento ideológico, de pensamento, em outros governos? Não só um alinhamento, mas um alinhamento completo. Parece que você tem que preencher todos os itens de alinhamento. Eu acho que é mais por aí. Porque um alinhamento, se um governo é mais à esquerda, você ter a maior parte dos seus ministros e presidentes estatais e tal, mais alinhado com o que você pensa em relação à economia, direitos humanos, área social, está de acordo. Se você está mais à direita, mais conservador, também. Agora, como nos últimos governos, desde a redemocratização, você tem ali um governo, na verdade, de coalizão. Você tinha um governo do PMDB, mas que tinha os outros partidos mais conservadores, mais à esquerda. Você tinha governos do PT e tinha aliados mais conservadores. Então isso ficava um pouco diluído, porque era impossível cobrar esse tipo de fidelidade ideológica estrita, que o governo Bolsonaro aparentemente parece cobrar, salvo algumas exceções. Quanto que os filhos do Bolsonaro apitam na hora do presidente decidir quem fica ou quem sai? Porque é impossível um presidente com tanta coisa para cuidar ainda ficar no detalhe da foto que fulano apareceu, que Beltrano esteve em determinado governo no século passado. Isso chega muitas vezes pelos filhos, né? Isso chega pelos filhos, não só pelos filhos, mas chega por um entorno lá do Palácio, de algumas pessoas que ele trouxe, que ele levou do Rio de Janeiro para o Palácio, que estão com ele há muito tempo e que ele confia, e, como você disse, dos filhos. E ele, na verdade, dá muita importância a essas coisas laterais. Coisas muito laterais, isso tem uma importância enorme para ele, e isso você pode ver agora, nos últimos 3 semanas, em que ele fala praticamente 5 a 6 vezes, assuntos diferentes por dia, sobre vários assuntos. Poucas vezes são assuntos de governo, da economia, da previdência. São normalmente assuntos laterais ou que, em tese, já não teriam mais que ser discutidos, como a ditadura militar, que ele traz à tona. A outra coisa curiosa também, já que estamos falando de cargos, o que vai fazer a partir de agora o porta-voz da Presidência da República? O senhor presidente esteve em visita ao canteiro de obras do 4º Grupamento de Engenharia do Exército Brasileiro. Dado que o presidente hoje realmente virou seu próprio porta-voz, dando várias entrevistas por dia. Ontem, na terça-feira, estava conversando com uma pessoa em Brasília que me disse que entre sexta e sábado o presidente falou de 12 assuntos diferentes. Quer dizer, certamente 12 assuntos, pelo menos uma dezena deles, não tinha importância fundamental para um país que hoje a economia está patinando, que o número de desempregados permanece os 13 milhões de sempre, e que o ministro Paulo Guedes, já pela primeira vez essa semana,
num tom já de alerta, digamos, amarelo, já pede paciência por 1 ou 2 anos para ajeitar a economia. Até então, a economia ia... Primeiro, a economia ia começar a pulsar no primeiro semestre do ano, depois no fim do ano, e agora o ministro Paulo Guedes já pede 2 anos. Isso é o mais importante hoje do país, e o Bolsonaro parece viver em outro mundo. Valeu, Lauro. Obrigado. Até a próxima. Paulo Celso, você também tem um outro lado da moeda, que é uma frase do presidente Jair Bolsonaro, que é: se está sendo criticado, é sinal que é a pessoa adequada. Então você pegar, por exemplo, um caso do ministro do Meio Ambiente. O ministro do Meio Ambiente, ele é criticado por vários setores da sociedade dentro e fora do Brasil. E parece que a cada dia que passa ele fica mais forte junto ao presidente. Eu acho que no caso particular do meio ambiente tem uma questão que havia, antes da posse, o Jair Bolsonaro tinha prometido que não teria ministro do meio ambiente. Houve muita pressão social para que fosse mantido o Ministério do Meio Ambiente. O Brasil é um player global muito importante nessa área, tem uma cobertura de vegetação enorme por causa da Amazônia, tem uma matriz energética limpa, é um ativo que a gente tem no debate internacional. E aí, depois de muita pressão, o presidente falou que tudo bem, que ele ia ceder e ia ter o Ministério do Meio Ambiente, só que avisou, mas não esqueça que vai ser escolhido por mim o nome. E o que está provado hoje é isso, é que o fato de se ter o Ministério do Meio Ambiente não é necessariamente, não significa necessariamente que isso seja melhor do que talvez se não tivesse, porque a política do Ministério do Meio Ambiente não é a política que as pessoas mais preocupadas com a pauta ambiental, com a agenda ambiental, concordem. Daqui para frente, Paulo Celso, a gente deve continuar assistindo esse estilo Jair Bolsonaro de nomear e desnomear seus assessores? Acho que isso não muda até o fim do governo, né? Olha, o daqui para frente do Brasil ficou uma coisa muito relativa, né? Porque as coisas têm mudado muito rápido, mas eu acho que esse traço, particularmente, é difícil mudar. Se tiver que fazer uma aposta, eu já tenho até um palpite de quem é o próximo a cair, que eu acho que vai ser o presidente do COAF, né? O Roberto Leonel, que está aí nessa briga, o presidente muito incomodado com a postura dele, e ele que foi escolhido pelo Sérgio Moro, mas ironicamente é um nome que está super alvejado já nas últimas semanas e também já está bambo no cargo. Então tá bom, Paulo Celso, obrigada pela participação, até a próxima. Obrigado. E hoje, quinta-feira, é dia do quadro Boa Viagem aqui no Ao Ponto. Quem conversa com a gente é a colunista Patrícia Kogut, que foi até a Itália em busca do cenário retratado nos livros da série napolitana de Elena Ferrante, que deram origem à série de TV A Amiga Genial. Questo non può continuare a studiare. È meglio tu non ci vai. Patrícia, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Os livros são encantadores, né? Os cenários fazem parte desse mundo ali das duas amigas. Esse cenário existe de verdade em Nápoles? Você encontrou? Então, esse cenário existe, ele é um bairro proletário de Nápoles, se chama Rione Luzzati, e depois que esses livros se tornaram best-sellers, floresceu ali um tipo de turismo dos leitores da tetralogia napolitana, da Elena Ferrante, a esse lugar que teria sido o lugar onde essa autora cresceu e onde ela se inspirou para criar suas histórias. Mas como todo mundo sabe, ninguém sabe de verdade quem é Elena Ferrante. É um pseudônimo, né? Ninguém sabe. É um pseudônimo, ela nunca veio a público confirmar as 1000 teorias que existem. Uma delas é a de que seria um homem, né? E então ninguém sabe, mas e ela chama esse lugar de o bairro, mas tem várias referências a esse bairro, então isso as pessoas têm certeza que é esse lugar. E tem quem leu os livros vai reconhecer, por exemplo, a biblioteca. Que é um ponto central dos livros, né? A biblioteca da história, onde ela vai para ler e tudo mais, e né? E tem uma professora na história, que é a professora Olivero, que ela teria sido inspirada num professor que existiu ali naquela escola e que cuidou
da formação daquelas crianças naquela época. E no muro externo da biblioteca tem a foto desse professor e a foto da atriz que faz a professora na série da HBO adaptada dos livros da Helena Ferrante. Muito legal. Agora, falando do tour especificamente, foi uma jornalista do The Guardian que resolveu criar esse tour, não passa só pelo bairro, mas por vários pontos ali de Nápoles, né? Então, essa jornalista, ela se chama Sofia Seymour, ela mora lá em Nápoles há 5 anos, ela também é documentarista e especialista em história, e ela vive lá, escreve para o Guardian e escreve para o Lonely Planet. E ela fez esse tour, ela é apaixonada pelos livros da Helena Ferrante, ela criou esse tour que, na verdade, você viaja pelo ambiente dos livros. Então você não vai só apenas literalmente naqueles pontos que são retratados nos livros, embora você também vá a esses lugares. Mas o tour começa fora do bairro, numa lanchonete onde eles vendem o babá au rum, que é um doce de rum, um bolo assim bebido em rum, que seria um doce que Lila e Lenu teriam comido e tal. E ali você começa uma viagem, ela leva a pessoa no pequeno comércio que tem ali, comércio de família, você anda, sei lá, pelas ruelas e tal, até chegar ao bairro. E aí você entra no bairro e visita onde seria a casa de uma, a casa de outra. Isso ajuda a entender um pouco da literatura. Por exemplo, tem uma cena no livro 1, né, na Amiga Genial, que também é da primeira temporada da série, que o pai da Lila joga ela pela janela. Não sei se vocês lembram. Ele tem uma briga violenta, ela quer estudar, ele não quer deixar. Ele atira, ela é uma menina, e ela não morre. E é uma coisa muito violenta. Você olha o prédio, que seria o prédio dela, e você entende por que ela não morreu. Porque não é tão alto. É o primeiro andar. Ela machuca muito o braço. Mas ela não morreu. E então você vê todos aqueles lugares que você imaginou, você vê eles concretamente. Então tá bom. Patrícia, obrigada. Nada, obrigada a vocês. E a reportagem completa está no site do Globo, no caderno Boa Viagem, todas as dicas, os detalhes desse tour maravilhoso aí por Nápoles. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@oglobo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio ficou por conta do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até a próxima.